Fala pessoal do Varejo Summit, aqui é o Luciano Santos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho além da inteligência artificial. Eu sou o Luciano Santos, eu gosto de falar que eu sou um profissional de dois mundos. De um lado, eu tenho uma longa experiência em empresas, trabalhei no UOL, Universo Online, trabalhei no Google, trabalhei na Meta, que vocês também conhecem como Facebook, todas as empresas de tecnologia e a maior parte como executivo, como gestor de times de alta performance. Eu tenho um segundo personagem corporativo, eu sou educador profissional, eu sou palestrante, eu sou produtor de conteúdo, sou mentor profissional, já mentorei centenas de pessoas e sou autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, que está aí entre os mais vendidos desde o seu lançamento. E não se assustem com o título, é só uma provocação sobre a importância da gente ter protagonismo em nossas carreiras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futuro do trabalho. Toda vez que a gente pensa sobre o futuro do trabalho, muitas vezes a gente escuta coisas catastróficas, apocalípticas, os empregos vão ser eliminados, vão acabar com algumas indústrias. E eu falo que para a gente entender um pouquinho o futuro do trabalho, a gente precisa também olhar para o passado. O que os pensadores lá atrás, o que as pessoas que estavam investigando o futuro do trabalho falavam, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né, o John Keynes, que foi aí um futurista lá da década de 30, e ele argumentou e ele falou que em 100 anos as pessoas iam trabalhar só 15 horas, né, que até mais ou menos ali os anos 2000, 2000 e pouquinho, a gente ia trabalhar 15 horas. Né? Eu não preciso nem falar para vocês, eu não trabalho 15 horas, trabalho 40 horas ou mais numa semana, como todos nós, e quando a gente olha o que aconteceu, né, algumas indústrias não mudaram e outras passaram até a trabalhar um pouquinho mais, né? Então, e eu tenho 48 anos hoje e nos meus 20, 25, 30, 35 fui bombardeado por esse tipo de informação. Eram revistas, matérias no jornal, livros, e todos eles falavam a mesma coisa: com a tecnologia, com a internet, com os algoritmos, a gente vai trabalhar cada vez menos. Nem nada disso se concretizou. E quando a gente olha para o que está sendo falado hoje, né, pega, por exemplo, aqui uma fala do Elon Musk, que falou que provavelmente nenhum de nós terá emprego, que se a gente trabalhar, a gente vai trabalhar por hobby, e nem muitos outros também ecoam o que ele está falando. E se a gente aprendeu alguma coisa com o passado sobre previsões para o futuro, é que todas elas estão erradas. Então, provavelmente, o futuro do trabalho vai ser muito diferente do que a gente imagina, vai ser muito diferente do que a gente consegue pensar agora. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque eu falo que a gente precisa alavancar o que a gente sabe, o nosso presente. Uma das afirmações que eu trago para vocês é que o mundo nunca passou por uma transformação tão veloz como a que a gente está vendo agora. E eu falo que essa transformação ela traz diversas quebras. Quebras da maneira como a gente trabalha, como as pessoas estão organizadas e até como a gente se sente. São quebras profundas. E a gente precisa entender esse cenário atual para se preparar e construir esse futuro. Né? Vamos olhar aqui, por exemplo, alguns dados. Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre como os profissionais se sentem, né? Todo ano tem um relatório muito interessante sobre o mundo do trabalho da Glassdoor, e eles trouxeram um dado esse ano dizendo que 2/3 dos profissionais se sentem presos nos seus trabalhos e que se eles tivessem outra oportunidade, eles mudariam. Olha só como as pessoas se sentem. Né? Tem um dado que eu exploro muito, inclusive, no meu livro, sobre satisfação. 2/3 das pessoas se sentem insatisfeitas no trabalho. E essa aqui não é nem de longe a minha opinião. A gente tem vários estudos, várias pesquisas sobre o tema, independente da geografia, independente da indústria e até da maturidade dos profissionais, todas aterrissam no mesmo lugar. A maioria das pessoas estão insatisfeitas. Né? Estatisticamente, é bem provável que você também, que está assistindo, esteja. Tem um outro dado muito legal, por um lado, né, mas que é assustador por outro, que fala que é um relatório da Gallup chamado Estado do Trabalho, que fala que 69% das pessoas estão desengajadas no trabalho. Fala que é o mal do nosso século, né, e que 15% dessas pessoas estão desengajadas ativamente, né? A gente tem o quiet quitting, loud quitting, aquele monte de termo que a gente escuta. Né? E a maneira que eu olho para isso é, nós não estamos no nosso melhor no trabalho, nós não estamos no nosso maior interesse, né? E lógico que isso afeta não só nós, mas as empresas também. E junto com tudo isso,
Eu falo que, olhando para o que a gente já sabe do presente para o futuro do trabalho, né, um dado muito legal do Fórum Econômico Mundial fala que 40% das competências essenciais para a gente trabalhar vão mudar no horizonte de 5 anos. Olha só, 2025 até 2030, né, que a gente vai precisar aí, né, repensar muito como a gente se prepara para esse mundo do trabalho. Né, e eu falo que para deixar essa coisa toda ainda mais dramática, né, a minha observação como educador corporativo e como mentor corporativo é que a gente nunca teve tão perdido. Né, eu falo que o nosso nível de consciência sobre o que a gente quer para as nossas carreiras, ele nunca esteve tão baixo. Né, e eu falo que a gente chega ali numa fórmula que é um pouco problemática, né? A gente tem insatisfação, a gente tem desengajamento, a gente tem essas mudanças profundas acontecendo e uma falta de direção. E esse não é o futuro do trabalho, esse não é o lugar que a gente quer estar, nesse futuro que a gente não vai chegar, mas vai construir. Por isso que é muito importante a gente entender onde a gente está agora, para que a gente possa estar melhor preparado para esse futuro. Né, e aqui eu quero deixar um aviso para todo mundo: não existe destino. O futuro do trabalho não é um lugar que a gente vai chegar. Ah, eu vou aprender isso e quando chegar aquele futuro do trabalho eu vou estar melhor preparado. Isso simplesmente não existe. Existe o presente e existe a gente indo em direção àquele futuro. E o nosso entendimento sobre o agora e como a gente se prepara para o agora é o que vai, de verdade, impactar fortemente para esse futuro. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. E eu falo que nesse mundo de rápidas mudanças, de alta insatisfação, de baixo engajamento e de pouca direção, o profissional do futuro, para mim, é aquele que conhece a si mesmo. É aquele que dá uma longa respirada, olha para si e se entende no meio disso tudo. Por que que eu estou insatisfeito? Por que que eu estou desengajado? Quais são as tendências que estão acontecendo no mundo? Onde está a minha preparação? Eu estou olhando um pouquinho para dentro de mim mesmo para entender esse presente atual? Se eu não fizer isso, se a gente não fizer isso, a gente não vai construir esse futuro que a gente precisa ir. Tem uma frase muito legal, ela foi muito divulgada há alguns anos, do Alvin Toffler, que também foi um pensador sobre o futuro do trabalho. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E aqui eu quero dar um foco enorme para o reaprender. A gente está no momento que a gente vai precisar reaprender muitas coisas, largar um monte de ferramentinhas que nos serviram, mas não vão servir mais daqui para frente. E esse vai ser um exercício muito importante que todos nós temos que fazer. E para a gente ter esse olhar interno, eu quero trazer aqui o que eu chamo de 5 reflexões que eu deixaria para minha própria filha. Né, outro dia eu estava numa palestra e uma pessoa falou: "Pô, Luciano, que conselho você daria para alguém que está começando?", mas não um conselho qualquer, um conselho que você daria para sua própria filha. Né, isso me fez pensar muito e tem muitas coisas que eu falaria para ela e eu quero trazer 5 para compartilhar com todos vocês. E o primeiro conselho é: saiba quem você quer ser. Lembra que eu falei lá atrás, nosso nível de consciência sobre o que a gente quer para o trabalho, ele nunca foi tão baixo? A gente precisa começar a fazer essa reflexão. Outro dia eu fiz um trabalho com uma profissional e ela chegou para mim e falou: "Luciano, eu estou muito infeliz, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de acordar, eu não tenho vontade de fazer as minhas tarefas, eu sei que eu não quero mais fazer isso, eu preciso de uma mudança". E aí eu perguntei para ela, falei: "Mas o que que você quer para sua carreira?". Ela falou: "Não tenho a menor ideia, eu nunca me senti tão perdida". E eu sei que esse sentimento não é só dela. Muitos de vocês devem estar passando por esse sentimento nesse exato momento. E eu falo que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente tem esse sentimento é começar uma profunda reflexão sobre isso. E para iniciar essa reflexão, eu proponho a seguinte pergunta: quem eu quero ser? Quem você quer ser profissionalmente? Eu falo que uma das maiores dores que eu vejo nos profissionais é essa falta de reflexão sobre não o futuro do nosso trabalho, mas o presente do nosso trabalho que eu quero para mim agora. A gente pensa muito pouco, a gente vai ali com a corrente e não faz essas reflexões necessárias. Então, começa com essa pergunta: quem você quer ser? Ah, Luciano, mas é uma pergunta fácil. Então vamos inverter aqui a história. Imagino que você que está assistindo me pergunta, me faz essa mesma pergunta: poxa, Luciana, quem você quer ser profissionalmente? E eu vou responder isso de bate-pronto. Eu quero ser reconhecido como um dos maiores especialistas de carreira e liderança
do Brasil, um dos maiores, não quero ser o maior, né, meu ego está um pouco contido. E por que que é importante eu responder essa pergunta? Porque quando eu sei aonde eu quero ir, qual é o lugar que eu quero chegar, as coisas que eu faço se alinham a isso. Poxa, eu quero ser esse especialista de carreira e liderança. Estar aqui com vocês hoje está alinhado com esse objetivo. As pessoas com as quais eu me associo, a empresa da qual eu faço parte, o que eu me proponho a fazer com o trabalho, os treinamentos que eu faço, as conferências que eu atendo e as oportunidades de parceria que eu aceito. Tudo isso se alinha. A gente vive num mundo de tanta pluralidade de possibilidades hoje em dia, e se eu não tiver pelo menos um norte de onde eu quero chegar, dificilmente eu vou conseguir alinhar as minhas ações. E se eu não aliar as minhas ações com o que eu quero ser, eu vou ter aquele mesmo sentimento que a mentorada trouxe para mim de estar perdido e não saber para onde ir. Então, quem você quer ser? Talvez você queira ser a melhor vendedora da empresa que você trabalha. Talvez você queira ser o VP de produtos referência da sua indústria, que você já está há algum tempo, né? Ou qualquer outra coisa. E eu falo que se você não consegue ainda imaginar quem você quer ser, né, ou pelo menos ter alguns futuros possíveis desenhados, eu falo que tem um exercício que antecede essa pergunta, que é o que que te move no trabalho? Né? Naquela reflexão que eu falei que poucos de nós fazemos, além da gente não saber o que a gente quer, a gente nem entende o que é legal para a gente no trabalho, o que move a gente para o trabalho. No meu livro, Seja Egoísta sobre a Sua Carreira, eu falei muito sobre essa questão do que nos move. Né, e não só falei, como eu fiz uma pesquisa para saber sobre satisfação, né, eu cheguei ali num número muito parecido que eu já tinha falado para vocês, 60% das pessoas que responderam a minha pesquisa falaram que estavam insatisfeitas e 40% falaram que estavam satisfeitas com seus trabalhos. E eu coloquei o que eu chamo de dimensão qualitativa, eu perguntei por quê. E para as pessoas que falaram: "Eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho", alguns até falaram: "Estou feliz com o meu trabalho". Quando eu perguntei para esse grupo por quê, eles me trouxeram alguns elementos que eu tirei aqui uma licença poética e chamei de a fórmula da felicidade no trabalho, que é o quê? Estar num ambiente positivo, no qual as pessoas possam crescer, se sintam desafiadas e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. Esses são elementos que criam ali uma fundação para um trabalho de satisfação. Só que isso aqui é uma fórmula genérica. E o exercício e a provocação que eu deixo para todos vocês é: o que que te move no trabalho? É um ambiente positivo? É crescer? É ter um líder inspirador? É trabalhar em determinada indústria? É trabalhar em determinada empresa? É ser 100% home office? É dinheiro? Super respeito quem coloca dinheiro na lista, já esteve na minha por muito tempo. O que te move? Se você nunca fez esse exercício, pega uma horinha, pega ali um bloquinho de notas virtual, um caderninho e escreve. Quais são as coisas que te movem, que te fazem ali querer levantar na cama de manhã? Esse exercício, eu falo que é como se a gente criasse uma bússola corporativa. Não um pin do Waze para dizer exatamente onde a gente vai parar, mas pelo menos dar uma direção, algo que muitos de nós não têm hoje em dia. Conselho número 2: desaprenda rápido. A gente vai precisar, lembra lá do Alvin Toffler que a gente falou? A gente vai precisar desaprender rapidamente. A gente vai precisar quebrar algumas coisas que a gente acreditava. Né, outro dia eu fiz um trabalho com uma profissional e ela falou: Luciano, poxa, queria te contar aqui algo que aconteceu, né, eu mudei de trabalho, né, eu estava numa empresa, eu queria crescer, e aí eu mudei de trabalho, parecia ser uma boa oportunidade, e terminou que eu tenho menos autonomia, meu líder é nada inspirador, não gostei da cultura da empresa, mas vou ficar aqui mais um tempo, porque eu não quero sujar a minha carteira, né, estou pensando em ficar aqui pelo menos por mais um ano. Eu achei muito interessante esse pensamento dela, né, se sujar a carteira, a gente tem que ficar um ano, 2 anos num cargo, eram muitas as regras do trabalho no passado e talvez seja ainda em algumas culturas. Só que já não serve mais para todo o mercado. E em algumas situações sequer faz sentido. Olha só o caso dela. Fruto da procura por uma nova oportunidade em que ela achou aquela que não serviu a ela, ela estava com outra proposta da mesa que parecia ser muito boa também. E ela estava relutando em aceitar aquela proposta para não sujar a carreira dela. E olha só o que que ele ia fazer. Ela estava 6 meses desanimada no trabalho e ela ficar mais 6 meses desanimada no trabalho só porque não queria sujar a carteira, né? Meu conselho para ela foi: não, né? A gente está num mundo hoje em que a gente precisa
desaprender algumas coisas, largar algumas ferramentas, largar alguns conceitos que já não servem mais para gente. Tem uma frase que ela é muito rodada, mas eu acho ela absolutamente espetacular para esse contexto que a gente está falando agora, né? Que ela fala que se você pegar o trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais tempo demorar para descer, mais cara será aquela viagem de volta. Eu falo que essa frase ela é perfeita, ela encaixa perfeitamente para o mundo de hoje. Então a gente precisa pegar alguns desses conceitos que não servem mais e jogar fora, sujar a carteira, agir de certa maneira no trabalho, ficar muito tempo, já não é mais régua também, não é problema, mas já também não é mais régua de sucesso. Se a gente não conseguir se treinar e desaprender algumas coisas e jogar fora algumas ferramentas que não vão servir mais nem para o nosso presente, dificilmente a gente vai conseguir construir esse futuro que a gente tanto gostaria. Conselho número 3: seja uma pessoa plural. Esse é um dos conselhos que eu mais gosto de dar, porque a gente está vendo o mundo se transformar diante dos nossos próprios olhos, né? Eu falo que, independente, gente, do que vai acontecer com o mercado do trabalho, eu sei uma moeda que vai valer muito, e essa moeda se chama conhecimento, independente do que vai acontecer com o mercado de trabalho. Eu tenho certeza absoluta que o nosso saber, e principalmente o saber plural, quanto melhor desenvolvido, mais vai dar uma vantagem competitiva para a gente, para esse presente de agora e essa construção do futuro. A gente vem de um mundo em que o especialista era extremamente valorizado, né? Eu lembro, num dos meus primeiros empregos, que tinha lá o cara do Excel, né? Ele sabia absolutamente tudo, né? Excel era uma das ferramentas mais poderosas que existiam no mundo corporativo, né? E ele era até uma pessoa um pouco intragável e agressiva no tratar com as pessoas, porque ele tinha aquele conhecimento e sabia que todo mundo precisava dele e que a empresa precisava dele. E eu falo que a gente está no momento em que a gente observa o declínio desse especialista, o declínio daquele cara que sabe muito sobre um assunto, e a gente está vendo a ascensão do que eu chamo de a pessoa plural ou generalista. Então a gente vai ter que sair desse mundo em que aquele conhecimento técnico era a minha moeda mais valorizada, era o que me dava ali aquela vantagem, aquela alavancagem, e vai precisar entender que o conhecimento está quase virando commodity. Hoje, um conhecimento, por exemplo, vamos usar aqui o mesmo exemplo de Excel, ele pode ser pego em qualquer inteligência artificial. Outro dia eu fiz uma planilha absolutamente complexa utilizando o ChatGPT, né, e depois uma outra ferramenta que eu uso também, que é o Perplexity, né, que é um conhecimento ali que antes vivia na mão de algumas pessoas e que hoje está à disposição de qualquer um. Então a gente sabe que nesse futuro do trabalho, uma das coisas que vai trazer para a gente uma vantagem competitiva é esse nosso saber plural. Então eu desafio todas as pessoas a refletirem, poxa, quem é você? Você é esse especialista ainda que está se alavancando nesse conhecimento? Ou você é essa pessoa que já percebeu que no nosso presente, essa pessoa plural, essa pessoa generalista, vai ser e está sendo mais valorizada? Então eu falo, poxa, sai desse Excel, vai estudar um pouquinho de marketing, vai aprender design, vai aprender IA, que é muito importante, vai fazer meditação, vai fazer culinária, vai fazer fotografia. Quando eu falo de pluralidade, não é só no mundo de trabalho, mas em todas as dimensões da nossa vida, porque quanto mais plural a gente é, mais valorizado a gente vai ser e mais conhecimento a gente tem. E a gente precisa entender isso. E eu falo que a gente vem até de um mundo em que a gente precisava, em alguns momentos, esconder essa pluralidade e que agora a gente vai precisar mostrar ela para o mundo inteiro. Eu quero trazer um caso para vocês. Né, quando eu estava no meu último emprego, eu estava ajudando os meus gerentes a entrevistar para algumas posições que a gente tinha em aberto, uma posição de vendas júnior, e eu fiz uma entrevista com um profissional. E a entrevista deveria durar ali uns 45 minutos, e eu sou bem pragmático, ele também era nas respostas, e em 30 minutos a gente terminou a nossa entrevista. Eu falei, olha, a gente ainda tem 15 minutos para conversar. Tem alguma coisa que você quer me contar, que você acha que é importante para esse seu processo aqui com a gente? E ele falou algo do tipo, tem uma coisa, mas eu não sei se eu deveria falar. Eu falei, agora você vai ter que falar. Me conta. E ele me contou que fez um curso de palhaço. Olha só, né, quando eu conto isso nas palestras, as pessoas chegam até a dar risada. Mas, gente, olha só, vocês sabem o que que é um curso de palhaço? Né, tem vários tipos, mas tem um que é, o que ele fez pelo menos, uma duração de 2 anos.
Lá ele tinha toda uma parte física, de malabarismo que ele fazia, mas também ele aprendia a encenar, ele aprendia a interagir com o público, ele aprendia a usar o humor como uma ferramenta de mover as pessoas e de se conectar com as pessoas. Olha só, né, onde você utiliza essas habilidades, né, conseguir falar bem, conseguir se conectar, conseguir inspirar as pessoas. Vendas, que era a área que ele estava aplicando, né? Inclusive eu falei para ele, olha, não me entenda mal, mas essa é uma das coisas mais legais que você me contou na entrevista até agora. Conte para outros entrevistadores também. E é isso que eu falo sobre a pluralidade para o futuro do trabalho. A gente vai precisar entender primeiro que a gente vai precisar ser uma pessoa plural e parar de esconder essa nossa pluralidade, porque ela vai sim servir, como no caso que eu trouxe para vocês, cada vez mais e mais e mais no mundo do trabalho. 4, explore o seu potencial humano. Eu falo que esse é um dos conselhos que eu mais gosto de dar para todos os profissionais, independente da maturidade deles. Eu falo que a gente está entrando na era do nosso coração. Né, outro dia eu vi essa frase aqui que eu achei absolutamente incrível, né, da Minouche Shafik, que ela trabalha lá na Escola de Economia de Londres, que ela fala que no passado os empregos dependiam muito dos músculos, né? Hoje eles dependem muito do nosso cérebro e no futuro, e eu acho que esse futuro já está aqui, eles vão depender cada vez mais e mais e mais do nosso coração, né? Muitos falam, e eu sou também desse time, que a gente está entrando na era do coração no mundo do trabalho, né? Isso é extremamente inspirador, porque era algo que a gente tinha que esconder antigamente, que hoje a gente pode, né, enfatizar. Outro dia me mandaram uma pesquisa que eu achei muito legal, que é um relatório sobre o futuro do trabalho, né, de uma entidade que se chama Futuro do Trabalho, né, que eles fizeram uma pesquisa no mercado brasileiro e eles perguntaram para um grupo de profissionais se aquele grupo achava que eles tinham as habilidades para o futuro do trabalho, né? E 87% das pessoas foram lá e falaram, não, a gente tem sim as habilidades para o futuro do trabalho, né? Mas eles fizeram uma outra pergunta, vocês podem aqui me listar quais são as habilidades para o futuro do trabalho? E só 49% das pessoas falavam, né? Olha só como o ser humano é, né? A gente às vezes acha que sabe muito mais do que a gente verdadeiramente sabe, e a gente precisa ter consciência disso, né? A gente vai ter muito a aprender, né? De novo, voltando lá para o Alvin Toffler, né? A gente vai ter que aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais o que são essas habilidades para o futuro do trabalho e sair ali daquela consciência de que a gente sabe, mas na verdade a gente não sabe. Eu já citei esse relatório agora há pouco, tem um relatório muito legal sobre o futuro do trabalho, que é do Fórum Econômico Mundial. Se alguém tiver curiosidade, é só digitar lá no Google, relatório do Fórum Econômico Mundial, Futuro do Trabalho 2025, que vai vir ele completo. Mas eles fizeram uma série de estudos sobre esse futuro do trabalho e fizeram um mapeamento muito legal também sobre as 10 habilidades para esse futuro. E, de novo, né, o futuro que eles trazem aqui é uma janela de 5 anos, de 2025 até 2030. Né? E vocês estão vendo aqui agora no slide as 10 habilidades. E olha só que interessante, né? Eu até marquei elas de amarelo. Veja se você consegue ver algo sobre essas 10 habilidades. Perceberam? 80% delas é o que eu coloco ali como habilidades socioemocionais ou as tais das soft skills. Olha só que interessante, né? Aqui tem resiliência, tem liderança de uma perspectiva de liderar as pessoas para fazer as coisas e não gerenciar, pensamento criativo, motivação, empatia, curiosidade, escuta ativa. Escuta ativa. Né? Às vezes, muita gente, para que eu mostre esse slide aqui, fala, pô, mas cadê inteligência artificial no meio disso tudo? Está ali dentro do ponto 6, repertório tecnológico. Então, inteligência artificial é importante? É. Mas muito mais importante, gente, do que qualquer ferramenta, qualquer conhecimento técnico e até mesmo o domínio da inteligência artificial, é o domínio das nossas emoções, é o domínio das nossas habilidades humanas, das nossas soft skills. A gente vai precisar botar um pouquinho de energia nisso. Né? Eu quero trazer aqui até para vocês um exemplo agora. Né? Toda vez que eu falo sobre essas habilidades humanas, né? A maneira como a gente fala, como a gente é criativo, como a gente inspira os outros, né? Como a gente mostra empatia, né? Eu faço uma brincadeira, por exemplo, sobre a escuta. Né? Outro dia eu estava com um grupo de líderes e eu falei, poxa, gente, alguém aqui sabe escutar? Aí, né, acho que mais ou menos ali 70% dos líderes levantaram a mão e falaram, sim, a gente sabe escutar, a gente escuta bem. Aí eu faço uma pergunta na sequência, legal,
Quem aqui sabe quantos níveis de escuta existem e ninguém levanta a mão? Isso de novo mostra, naquele pontinho que eu já trouxe lá atrás, que a gente às vezes exagera um pouquinho sobre o nosso próprio conhecimento, até sobre algumas ferramentas que a gente acha que domina. E a gente está indo para esse mundo dessas habilidades socioemocionais, esse mundo que a gente sabe que o ser humano, como protagonista no ambiente do trabalho e o seu domínio das suas habilidades, vão ser muito importantes. Então a gente precisa ter essa consciência, precisa se perguntar, peraí, mas será que eu escuto realmente de maneira habilidosa? Será que eu sei comunicar? Será que eu sei dar feedback? Será que eu consigo me conectar? Será que eu consigo trabalhar em grupo de maneira eficiente? Se fazer essas perguntas e se aprofundar nessas habilidades, né? Mas, de novo, vamos voltar aqui. Vamos pegar a escuta, por exemplo, né? Geralmente eu pergunto, sabe escutar? A maioria levanta o braço, eu sei escutar. E eu pergunto de novo, quais são as camadas da escuta? Não sabe falar. Tem um livro chamado A Teoria U, do professor Otto Scharmer, e no livro ele fala muito sobre a escuta. Tem uma das coisas que ele fala é que a escuta tem 4 níveis, né? A gente vai explorar aqui 3 deles, e que a gente precisa ter consciência desses níveis se a gente quiser evoluir essa nossa escuta, né? Ser uma escuta ali realmente verdadeira para se conectar com os outros e com esse futuro que está emergindo, né? E o professor fala que a escuta começa, por exemplo, com esse nível 1, que ele chama ali de a escuta dos hábitos, da escuta download, que é aquele lugar que a gente só está reforçando as coisas que a gente já acredita, que a gente está só ali polindo os nossos julgamentos e conhecimentos antigos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tenho certeza que você já passou por isso. Sabe quando você está ali num momento no trabalho que você está falando alguma coisa para alguém, você está argumentando, tomando alguma decisão, e você percebe que aquela pessoa só está esperando a vez dela de falar, né? E tudo que você está falando está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? Essa é a escuta em nível 1. E olha só que dado chocante, né? O professor fala no livro também que a gente passa cerca de 70% a 80% do tempo nesse nível 1. Todos nós, todos nós, vocês também. E que a gente precisa ter essa consciência, porque passar tanto tempo nesse nível em que a gente só reforça o que a gente acredita, a gente deixa de fazer uma das coisas mais importantes que existem, aprender. Quando a gente se nega a escutar, a gente se nega a aprender também. É na escuta que nasce a aprendizagem. A metáfora que eu gosto de usar aqui é como se a gente estivesse numa bolha, bem no centro dela, e simplesmente se recusasse a sair daquele lugar. E aí o professor propõe que existe um segundo nível de escuta, que é a escuta que ele chama de fora, ou a escuta factual, que é quando a gente começa a perceber as diferenças. É quando alguém está falando para mim e eu falo, poxa, eu tinha essa crença sobre o futuro do trabalho, né? Eu achava que o futuro do trabalho era só aprender inteligência artificial, as ferramentas, e agora o Luciano veio aqui, né, mostrou esses dados do Fórum Econômico Mundial, está falando sobre as habilidades humanas, está falando sobre a era do coração. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Tá, eu ainda tenho minha crença, eu ainda tenho o que eu acredito, mas eu tenho mais um dado. Eu tenho mais uma coisa ali à minha disposição, né? Eu falo que, usando aquela mesma metáfora lá atrás, é como se a gente estivesse na bolha ainda, só que a gente já está disposto a deixar um pezinho dentro dessa bolha e um pezinho fora dela. A gente está querendo abraçar coisas diferentes, está aberto, sai daquele lugar de não aprendizagem e começa a absorver novos dados, o que é absolutamente importante nessa era que a gente está agora e para esse futuro do trabalho que está se desenrolando. E aí o professor propõe que tem um terceiro nível de escuta, que é o que ele chama de escuta de dentro, é o que ele chama de escuta empática, que é quando a gente não só escuta e traz um dado novo, mas a gente tem uma conexão emocional nessa escuta. É como se fosse uma construção. Não, como se fosse uma co-construção. É como se a gente conseguisse olhar o mundo pelos olhos dos outros também, e não só pelos nossos olhos. E sempre que eu lembro esse terceiro nível de escuta que eu vejo, eu lembro de uma explicação muito boa que um professor deu sobre a diferença de percepção e perspectiva, né? Muita gente acha que são palavras e são palavras sinônimas, que são sinônimos, e são palavras bem diferentes. Eu falo que percepção é a nossa maneira de olhar o mundo. É como eu, Luciano, com toda a minha bagagem, com os meus mapas mentais, com as coisas que eu aprendi, eu vejo o mundo. E a nossa percepção não é necessariamente a melhor visão. Geralmente ela não é. É como eu vejo o mundo, não como o mundo verdadeiramente é. Essa é a percepção. A perspectiva não. A perspectiva ela é
plural. Eu falo que a perspectiva é a soma das percepções. É eu pegar esses meus mapas mentais, essa minha bagagem e falar, eu vejo o mundo desse jeito, mas eu escutar também as outras pessoas. Falar, opa, nossa, eu acredito que liderança é um dom, que a pessoa nasce líder ou nasce líder. Mas eu escutei essa pessoa falando, nossa, mas ele está falando que liderança, na verdade, é uma escolha e que depois liderança é preparação, é treinamento, é uma formação. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, aquele outro ali falou que os melhores líderes com que ele trabalhou eram introspectivos. E eu achava que liderança era coisa de extrovertido. E eu vou pegando uma percepção, depois mais uma, e eu crio essa perspectiva, né? Essa é uma maneira que eu gosto de explicar esse nível 3. É quando a gente pega as percepções das pessoas que estão ao nosso redor, a gente cria algo maior, a gente usa esse conhecimento coletivo para conseguir construir essa coisa que vai ser diferente do que eu tinha e geralmente vai ser ali muito melhor e vai trabalhar muito melhor no mundo que a gente está inserido. Esse é o nível 3. E eu falo que a gente precisa refletir. Olha só, gente, é só uma das habilidades que a gente está falando aqui, né, escuta, que às vezes a gente acha que escuta bem. Poxa, eu não tinha a menor ideia que, né, as pessoas ficavam tão presas ali naquela escuta nível 1 e onde não aprendo. Poxa, eu não sabia, né, que eu podia começar ali a reconfigurar algumas coisas e olha só que legal, né, eu entender que a minha percepção pode virar uma perspectiva maior e que isso, na verdade, é algo extremamente valoroso, porque é a soma do conhecimento de outras pessoas que eu trago para mim e me abro para o mundo. Então a gente precisa começar a aprender isso, né? E se você não confia em mim, eu vou trazer aqui o meu poeta brasileiro predileto, o Rubem Alves, né? Outro dia alguém me mandou isso aqui, porque sabe que eu gosto de processos de escuta, eu achei absolutamente maravilhoso, né? O Rubem Alves fala que a gente não ama a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. E eu traduzo isso para o mundo corporativo como a gente não admira o líder ou o profissional, né, que fala bonito, mas aquele profissional, aquele líder que escuta bonito, né? Escuta que nasce um monte de comunicação, ação e por aí vai. Depois ele vai além, né? Ele fala que a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Então a gente precisa aprofundar a nossa escuta. E assim, como muitos de vocês devem estar pensando agora, nossa, é verdade, eu tinha muito e tenho muito trabalho ainda para fazer com relação à minha escuta. Provavelmente esse mesmo trabalho também existe, sabe aonde? Nas outras habilidades sobre o futuro do trabalho que a gente precisa desenvolver, nas outras habilidades humanas. E 5, para a gente começar a fechar essa nossa conversa de hoje, né, eu falo que o quinto conselho que eu daria para minha filha é o que eu chamo de abra as sacolinhas, né? E o que isso significa? Nossa, Luciano, que abrir as sacolinhas, né? Então, deixa eu contar um caso que eu passei recentemente. Eu moro na zona oeste de São Paulo, eu tenho muita flexibilidade com os meus horários e eu fui no mercado de tarde. E aí eu cheguei lá no mercado, o mercado estava bem vazio, tinha muitos caixas ali trabalhando, sem muita coisa para fazer. E na hora que eu comecei a passar as compras, eu percebi que a caixa que eu estava passando, ela tinha feito algo muito curioso, né, que vocês estão vendo aqui na tela agora. Ela tinha pré-aberto as sacolinhas, várias delas. E aí eu achei aquilo ali absolutamente incrível, né? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade inexplicável de abrir aquelas sacolinhas. É muito difícil e aquilo ali foi um ato de carinho e uma experiência de usuário muito boa para mim. Daí eu resolvi perguntar para ela, falei assim: "Desculpa, posso te fazer uma pergunta?" Ela: "Não, lógico, pode fazer." Falei: "Por que você abre as sacolinhas?" Ela: primeiro porque eu tenho tempo para fazer isso e segundo que eu acho um carinho com os clientes." E nisso tinha uma caixa que estava do lado dela, né, ela fez um negócio de pá. E a gente olhou para ela, ela: "Acho isso um desperdício de tempo. Nem sei para que fazer isso. Para que fazer isso?" E aí ela respondeu algo que eu achei absolutamente brilhante: "Por que não fazer? Por que não fazer isso?" E aí eu transpus isso, gente, para o nosso dia a dia do mundo corporativo, né, que ali também é, né, o mundo corporativo. Eu falo que isso para mim é quase que uma destilação daquilo que a gente está falando sobre a era do coração, né, a era em que a gente vai ter que utilizar essa nossa inteligência emocional, essas nossas habilidades humanas e colocar ela ali no trabalho. Isso para mim é um exemplo perfeito do que de sair daquele só técnico, que é só pegar ali as compras e passar no caixa, né, e começar a usar a minha pluralidade, que é olhar para o mundo, olhar para as pessoas que estão ao meu redor e falar: "Poxa, eu tenho tempo,
Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade aqui de abrir a sacolinha. Por que que eu não posso abrir a sacolinha para as pessoas? Por que que eu não posso ter ali um ato de carinho? Por que que eu não posso ajudá-las com uma tarefa que, por mais boba que pareça, né, pode fazer a diferença para alguém, como fez muito para mim? E para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, ninguém sabe qual é o futuro do trabalho. E a reflexão que a gente fez hoje é: vamos observar o nosso presente, vamos observar como a gente está se sentindo, vamos observar por que que a gente não está engajado, vamos observar qual é o rumo que eu estou tomando, vamos começar a se perguntar onde eu quero chegar, quem eu quero ser, quais são as coisas que me movem e, principalmente, entender que esse futuro do trabalho, ele pode e provavelmente vai ser humano. E sabe qual é a parte mais legal, gente? A gente vem, né, eu já trabalho com o mundo corporativo há muitos anos e como educador corporativo há 3 anos. Uma das maiores queixas que eu escuto é que as pessoas não são humanas o suficiente no mundo do trabalho. Elas não demonstram empatia, elas não respeitam, elas não são elas mesmas, elas não têm autenticidade, né, e a gente tem diante de nós agora uma oportunidade de ouro, uma oportunidade da gente conseguir ser mais humano no ambiente de trabalho, respeitar melhor, estar melhor em equipe, ajudar uns aos outros, compartilhar, ter maiores perspectivas. Então, contrariando o que eu mesmo falei no começo da nossa fala hoje, eu vou trazer aqui uma previsão do futuro do trabalho. Eu falo que talvez um dos últimos trabalhos que a gente tenha seja se conectar uns com os outros de forma profunda no melhor das nossas habilidades humanas. Se essa previsão vai se concretizar, eu não vou saber. Quem sabe? Espero que sim, porque se esse futuro existir no trabalho, ele vai ser muito melhor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, né, eu deixo aqui o meu site, lucianoresponde.com.br, meu e-mail. Eu estou aí nas redes sociais praticamente todos os dias, @lucianoresponde lá no Instagram, e só colocar Luciano Santos, escritor ou palestrante, lá no LinkedIn, que vocês me acham. E esse QR Code que eu deixei aqui é o meu livro. Se tiverem curiosidade ou a vontade de ter uma conversa um pouco mais profunda sobre onde vocês estão com suas carreiras e principalmente da importância do protagonismo, é só apontar ali a câmera do seu celular que você vai chegar lá. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje no Varejo Summit e a gente se vê na próxima.